falo sempre pros vendedores nossos, não sejam bonzinhos, cara. A vida não vai ali virar pros bonzinhos. Seja humilde, seja um cara honesto, trabalhe, mas não seja bonzinho. Vá pra cima, seja o melhor. Eu costumo dizer que eu posso vir aqui, eu posso falar muita coisa, mas são meus exemplos que vão mover os colaboradores, que vão mover a família, agora o Messias, e é isso, cara. Vai ser o meu exemplo que vai fazer tudo isso acontecer. Aí você começa a falar assim, a hora que eu aparecer a primeira chance da minha vida, eu vou segurar ela. E foi o que eu fiz. Falei, eu só tenho uma chance. Sejam muito bem-vindos ao FNX Cast, uma edição especial da FEICOM 2025. Meu nome é Gustavo Braz e hoje eu tô com um cara aqui que, além de meu amigo, meu parceiro, ele tá entre os 10 maiores sellers dentro da Shopee em construção civil. E é com muita honra, com muita satisfação, e ele também é meu sócio no FNX Club. Pô, o cara tem uma lista imensa aqui. Uma salva de palmas pra gente receber Diego, gestor da Comercial Vipasa. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Gustavo, primeiramente, obrigado. Obrigado a toda a equipe FNX pela parceria de sempre. Eu me senti lisonjeado aí pelo convite, né? Primeiramente, dizer que a honra e a satisfação de estar aqui é toda nossa. E estamos aqui abertos a todas as perguntas. Quero contar aí toda a minha trajetória, de como a gente começou, a vida pessoal, a vida empresarial. Isso tudo para a gente poder sempre agregar aí e mostrar para as demais pessoas que se deu certo aqui, se a gente conseguiu atingir esse objetivo nosso, vocês aí também são capazes. A gente quer mostrar que o empreendedorismo é capaz de mover essa economia aí. Bora lá, bora pra cima. Se você ainda não pegou papel e caneta, eu recomendo você pegar, porque esse cara é uma aula. É uma aula. Tá sendo generoso. Mas bora lá. Diegão, hoje a Comercial Vipasa ela é um case de sucesso, mas a gente sabe que ninguém começa grande, né? E eu acho que você tem uma baita história de vida, você já me contou em outras oportunidades, a gente já deu boas risadas com isso, né? Mas conta um pouquinho lá antes de você empreender, o que até, tipo, desde quando você começou, enfim. Vamos lá. Vou tentar resumir, né? Que as histórias são sempre bem longas, né? Mas vamos lá. Eu sou natural de Guarulhos, São Paulo. Desde muito novo, mudei para o estado de Goiás. E até então sempre tive esse espírito de empreendedor, de vendedor, né? No sangue ali, vindo através do meu pai. E quando eu fiz 16 anos, meu primeiro emprego, fui trabalhar no supermercado. Eu costumava dizer que assim, é, aquele momento não definia o meu futuro, mas eu tinha que dar o meu melhor, independente do que eu fazia. E Caralho. aí era algo que eu levava sempre comigo. Eu era o empacotador do supermercado Barão, mas eu era o melhor empacotador. E isso fez a gente criar esse espírito de competitividade e de querer ser o melhor. E eu acredito que todos nós temos que ter isso, né? Temos que ser ambiciosos, temos que querer ser o melhor, sempre trabalhar em prol disso, né? Eu vi até uma frase que você postou esses dias agora que você falou, né? Trabalhe para ser o melhor. Esse negócio de entrar para competir não funciona. Não, E isso é uma tem frase que que a gente entrar de leva. sola em todas as... Isso, não ganhou? Pera aí, cara, onde eu errei, né? E na próxima agora eu vou ganhar. E é assim que funciona, né? Eu falo sempre pros vendedores nossos, não sejam bonzinhos, cara. A vida não vai ali virar pros bonzinhos. Seja humilde, seja um cara honesto, trabalhe, mas não seja bonzinho. Vá pra cima, seja o melhor. E a vida me ensinou a ser assim. Então, desde sempre, fazendo qualquer tipo de profissão, sempre trabalhando em prol de ser o melhor. Caralho, irmão, que porrada, né? Independente do que você tá fazendo, se entregue pra fazer o melhor, né? Isso aí. E eu vejo isso em você porque você é um cara competitivo, é agressivo no bom sentido ali, comercialmente falando, né? Pô, se você vai ser um comprador, você é o melhor comprador. Se você tá vendendo, você quer ser o melhor vendedor. E em tudo, né? Desde de empacotar até nas ações, eu vejo o quanto de carinho você tem pelo seu filho também, se dedicando pra ser o melhor pai também. Então isso tá na sua essência, né? Sim, eu acredito que por trás de toda empresa existem pessoas, né? E aí essas pessoas é que definem tudo isso. Então, a gente anda pelos stands aí, o pessoal conversa, troca ideia, trata a gente bem, não tem nada mais gratificante do que isso, né? De você chegar e ser bem recebido.
mas pela pessoa que você é, pelo caráter que você molda ali, por você ser correto. Eu acredito que é isso, é você ser correto. É você trabalhar com honestidade, tudo isso tem a ver. E isso você acaba mostrando em exemplos, né? Eu costumo dizer que eu posso vir aqui, eu posso falar muita coisa, mas são meus exemplos que vão mover os colaboradores, que vão mover a família, agora o Messias, e é isso, cara. Vai ser o meu exemplo que vai fazer tudo isso acontecer. Boa, boa, irmão. E o que te motivou a empreender? Você tava ali com 16 anos, e aí qual que foi o próximo passo? Bom, 16 anos, meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu morei muito tempo no interior do estado de Goiás, né? Morei muito tempo em Turvânia, que inclusive foi uma experiência muito boa que eu tive na minha vida. Eu lembro que quando eu cheguei em Goiânia, era tudo muito estranho, né? E vindo do interior para a capital, senti que eu tinha perdido muita coisa, mas não. Na verdade, eu estava passando por um processo e aqui eu tive que reaprender algumas situações. E como eu te falei lá anteriormente, cara, sempre determinado, independente de não conhecer aquela situação, eu não sei, mas eu vou aprender. E tive meu primeiro emprego no supermercado. E após isso, comecei a trabalhar em uma ferragista, onde eu era o famoso faz de tudo, que é onde eu realmente aprendi muitas coisas da minha vida. Foi ali que eu, digamos, aprendi a vender, que eu aprendi a ter mais responsabilidade, eu aprendi a ter disciplina. E eu diria que foi a minha escola, onde eu trabalhei quase 4 anos. E de lá fui trabalhar com vendas em vários segmentos, trabalhei com segmento de bebidas, trabalhei como promotor de vendas. E eu aprendi uma coisa muito interessante, porque o pessoal pergunta assim, cara, você sempre quis esse segmento? Na verdade, eu queria vender. Eu queria fazer algo relacionado à venda. Então eu já vendi vários segmentos. E o bom vendedor, ele aprende a se adaptar e ele aprende a vender de tudo, né? Independente do produto, independente do que é venda. A vida ela gira em torno da venda. E aí eu aprendi que isso, qualquer coisa que aparecesse para mim, eu ia aprender a vender e eu não tinha certeza se ia ser ferramenta, se ia ser Ia eu, vender, né? tanto é que eu queria trabalhar na verdade com bebida, né? Só que aí eu comecei a analisar o mercado, eu falei, cara, eu não tenho grana para investir nisso, a margem é muito baixa. Foi aonde a gente, né, eu saí de uma atacadista de bebidas, onde eu era vendedor, e a vida, como se diz, nunca foi tão fácil, né? Então eu por um deslize ali, vamos dizer assim, um desentendimento que eu tive com o meu gerente de vendas, que não veio da minha parte, eu pedi para sair da empresa e dali eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa para mim, né? E eu comecei a empreender com o dinheiro do meu acerto trabalhista, cara. É bem legal, né? Porque eu peguei um dinheiro de um acerto trabalhista, com aquele dinheiro eu comecei meu próprio negócio. E é legal porque você chega numa hora ali que você ou vai, né? Não tem chance de dar errado. Você tem que dedicar ali, você não pode nem pensar em dar errado, você não tem essa chance, né? Quando você vem de uma empresa familiar de gerações, ou você tem um padrinho, ou você tem grana, eu acho que você se sente mais tranquilo. Que tipo, se não dá certo, tem alguém para me segurar. Só que quando você não tem essa opção, aí você começa a falar assim, a hora que eu aparecer a primeira chance da minha vida, eu vou segurar ela. E foi o que eu fiz. Falei, eu só tenho uma chance. Então eu tentei muitas coisas, não dava certo. Então quando eu tive essa oportunidade, né, de falar assim, opa, peraí, descobri o que eu quero, o negócio é bom, não é fácil, mas é rentável, eu vou para cima, eu vou fazer acontecer. Foi quando eu descobri esse segmento de uma longa história que vem lá do meu pai me indicando para um fornecedor. Comecei a comprar uns produtos ali, a vender a pronta entrega, né? Eu E comecei no pronta entrega. O meu estoque era dentro de um porta-mala de um Ford Ka. A minha empresa começou ali. E Ô Diego, e olha que engraçado, né? Tem uma história bacana, mas que conecta muito com o que o Diego falou, né? De independente da situação que ele tava, ele sabia que aquilo não ia deixar ele parado ali pra sempre e que ele ia ser o melhor. E desde lá da época que você tinha o porta-malas, você me contou uma história uma vez engraçada, que você já falava, não, eu sou fabricante de um determinado produto, né? cara, Como é que foi aquela eu história? diria. Quando a gente chegava assim, vamos lá, quando eu comecei o negócio, eu lembro que eu tirava muita ideia com meu pai, né? Tipo, o nome da empresa, eu tirei ideia com meu pai,
a questão assim de como fazer isso, como precificar um produto, como vender esse item, e eu sempre perguntava para ele. Tem uma coisa que eu senti falta, né, quando eu comecei a vender. Por mais que eu vendia ali com estoque no porta-mala de um carro, por mais que essa empresa não tinha registro, eu sentia que eu tinha que profissionalizar o meu negócio. Então o que que eu fiz? Eu fui lá, conversei com meu pai, a gente elaborou um nome de uma empresa E e por que do nome da Vipasa? a história é legal. É o seguinte, eu lembro que eu falei, pai, eu preciso. Eu vou colocar um nome nessa empresa. O pai falou, Diego, não precisa, é só chegar e falar que tem uns produtos ali à pronta entrega, não precisa ter nome. Aí ele falou, vai que você coloca nome, e depois o cara começa a marcar você e o produto dá problema, sei lá, nem coloca nome não. Chega e fala que você vende pra você mesmo e tudo. Eu falei, não, pai, eu quero colocar. E aí ele falou, não, já que você quer colocar então, eu vou te mostrar uma empresa que eu tinha dos anos 90, uma representação quando eu era representante de uma da Mabel, da Focus, era biscoitos Mabel. E ele pegou, eu lembro que ele chegou em mim e falou: "O que, ó, essa empresa aqui, Vipasa Representação". Falei: "Vipasa". A hora que ele me falou o nome, eu falei: "Pô, é o nome". Eu falei: "É o nome, Vipasa". Aí VI de Vicente, PA de Paula e SA de Santos, que são as duas letras iniciais de cada nome do meu pai. Vipasa. Pô, E aí ele que fechou, ele legal, baixou irmão. Não sabia disso. ele baixou essa empresa nos anos 90 ainda. E aí ele falou, ó, já que você vai colocar a Vipasa então, distribuidora, coloca comercial antes. Esse comercial aí vai fazer o negócio ficar diferente. Aí eu lembro que na época eu falei, comercial, ele coloca comercial. Eu coloquei o comercial Vipasa e deu certo. E era bem legal a questão do nome, porque quando a gente chegava nos clientes, eu lembro que o cliente falava assim, cara, mas vocês sumiram, ninguém mais veio me visitar, e tipo, não existia aquela empresa, era um nome que era um nome forte, né, era um nome que pegava na cabeça, né, então eu lembro que foi bem legal, assim, no início, assim, a gente criou esse nome, fiz uniforme, fiz cartão de visita, eu literalmente profissionalizei um negócio que eu trabalhava no porta-mala de um carro, e respondendo a sua pergunta, né, os clientes perguntavam, né, onde que fica a sua empresa? Eu ia falar, pô, fica no porta-mala do carro, não, minha empresa tá aqui. Então você tem que gerar um espírito de grandeza. Eu não tava mentindo, eu tava adiando. E aí eu falava assim, cara, você conhece ali, tal galpão ali, eu inventava um galpão em construção, assim, bem afastado, bem grande, e eu falava, né, BR-153, que era onde ficavam os maiores galpões da nossa região. E eu falava, você conhece ali a BR-153? Eu conheço, cara, nosso galpão fica ali em tal altura, assim, indo pra Hidrolândia, do lado direito. Aí o cara falava, rapaz, ele lá é grande. Eu falei, ele é enorme, cara, é enorme, é gigante. Aí eu lembro que tem uma cena engraçada, um cliente meu do interior na época me ligou. Falou, Diego, eu tô aqui em Goiânia, cara. Me leva na empresa, na comercial Vipasa, não tinha, né? Você vai levar no Eu falei, porta-malas. eu inventei um monte de desculpa e falei, cara, eu não vou poder te levar lá, cara, agora. E aí eu costumo dizer o seguinte, eu nunca menti, eu só tava adiando. Ah, E aí até hoje, né, várias histórias acontecem assim, né, mas a gente nunca mente, a gente só adia o que um dia vai acontecer. é verdade, irmão. E você começou ali no porta-malas, acho que até antes mesmo de você explodir no digital, a comercial Vipasa, ela teve o início com você ali carregando no carro, mas antes mesmo dela explodir no digital, você teve a distribuição física e mantém até hoje, né? Como que você, vamos dizer assim, saiu ali de vender no porta-malas para ter uma distribuidora? Então, quando eu comecei a aumentar o estoque, né? A gente tá ali no negócio, crescendo, é distribuição, você tem que comprar para poder vender, você precisa ter produto. Então eu comecei a colocar produto na garagem de casa, no meu quarto, e aí eu vi que aquilo ali tava ficando já complicado, né? E aí um cliente ou outro ia lá em casa para buscar, para ver a mercadoria e acabava entrando dentro de casa, entrava lá no meu quarto para ver o produto. Eu peguei e falei: "Não, tá, eu tenho que profissionalizar isso aqui". Mas mais uma vez, eu aluguei uma salinha comercial, eu aluguei uma salinha ali de 60 metros quadrados, era só eu de funcionário, não tinha ninguém. Nessa época eu abri meu CNPJ, até então a Comercial Vipasa existia de uma forma, digamos, fictícia, né? Falando assim, de um CNPJ, eu não tinha empresa, não tinha, eu nem emitia nota fiscal. Quando eu precisava, eu pegava com um parceiro para poder emitir para mim. Era literalmente um negócio ali que
tinha uma logo, eu tinha um cartão de visita, eu tinha um uniforme, mas não tinha nem o CNPJ. Você já tinha a estrutura de uma empresa E sem ter uma empresa, né? e pronto. E Então, por isso que a gente fala, cara, começa do jeito que você tá, cara, começa. E começa e depois aí, melhora. isso, pronto. E aí foi assim que a gente fez. E aí a questão do digital, a questão de como entrou o digital. Em 2021, pós-pandemia, até então a empresa só fazia distribuição, até nós já tínhamos uma equipe de vendas É. ali. Ô, Diegão, e desculpa te cortar, até para quem não conhece, né? Aham. Qual é hoje o foco da Vipaz, antes de você falar do digital, que a gente acabou ainda aqui no Ah, bate-papo? extrapolou o assunto, é isso aí. O que que hoje é o foco de vocês lá? Onde vocês estão? Se você puder compartilhar um pouco aqui com a galera, o que que é a Comercial Vipasa? Tá, Comercial Vipaz é uma distribuidora de ferramentas elétricas, ferramentas manuais, materiais elétricos, hidráulicos, tudo para uma ferragista, um material de construção. Você foi É, aumentando o mix ali do porta-malas e virou um distribuidor. a gente foi aumentando, a gente começou vendendo um alicate, depois a gente colocou uma chave de fenda, e esse mix nosso é infinito, né? Eu costumo dizer que o mix de uma ferragista é infinito. Então a gente começou a trabalhar com materiais com ferramentas diamantadas, depois futuramente com ferramentas elétricas, depois a gente colocou a linha hidráulica. E aí o foco nosso hoje é atender clientes, né, de Matcom. A gente chama de ferragistas na nossa região, que são as lojas que atendem ali, estilo mini home centers. Legal. E o foco nosso é a distribuição, onde nós temos hoje 20 representantes externos que atuam ali em Goiânia, região metropolitana, basicamente no estado de Goiás. Nosso foco hoje no estado de Goiás com a distribuição, Legal, focado legal. muito em Goiânia, que é onde é a nossa sede, né? Onde nós estamos ali, Goiânia e É. região metropolitana. E agora tem uma baita sede que eu já visitei lá, não é mais promessa, não é É, a adiar, gente... tem uma estrutura muito bacana lá e é bem legal. Mas aí conta pra nós, e o digital você explodiu hoje, você tá entre os 10 maiores da Shopee na construção civil, né? Sim. De onde saiu esse case de sucesso aí? Você pegou um negócio mega tradicional, que era a venda do porta em porta, já revolucionou, foi para distribuição, entrou no digital e, como tudo na sua vida aqui, você entrou para jogar um jogo de gente grande, né? Você é o maior do Centro-Oeste, tá entre os 10 maiores do Brasil, é isso? Isso mesmo. Eu Perfeito. costumo dizer que uma empresa tem que estar sempre buscando melhorias diárias. E você nunca está pronto e preparado ali para o que vai acontecer dali para frente. Um produto que é bom deixa de vender. Um produto que você nunca imaginava que ia vender, começa a vender bem. Muda-se as ferramentas. E aí você tem que ir se adequando. Então, uma empresa em crescimento é uma empresa que se adequa a todo momento, a mudanças. A gente tem que estar preparado a isso. Nunca está 100%, porque o mercado muda. Então, quando eu comecei a trabalhar na venda, na distribuição, eu comecei a enxergar um crescimento muito grande no online. Justamente porque os próprios clientes começavam a falar, pô, eu tô olhando aqui no Mercado Livre esse produto. E até clientes meus começavam a comprar desses marketplaces. Eu falei, cara, mas tá errado, eu preciso entrar também. E aí eu comecei a estudar o Mercado Livre, que foi o primeiro marketplace que a gente entrou. Só que totalmente sem estrutura, sem treinamento, a gente foi entrando assim na raça mesmo. E eu lembro que eu fazia uma média de 3, 4 vendas por dia. E eu anunciava o produto, eu publicava o produto, eu respondia o chat, eu imprimia a etiqueta e a nota, eu levava nos correios o produto, era uma loucura. Isso para fazer uma venda com 5 vendas, às vezes 3 vendas por dia. Mas é aquela história, você tem que começar. Né? Acho que ninguém vai começar grande, você tem que começar ali e ir aprendendo com o erro e vendo onde está a falha. E eu lembro que de 2016 a 2021, que foi ali no ano da pandemia, nós não conseguimos deslanchar no Mercado Livre nem na venda online. Era sempre aquela venda ali de até então 30 vendas por dia, 40, sempre ali. Porque eu fazia o processo do início ao fim, né? E eu não conseguia dedicar. Então o que eu fiz? Pandemia chegou, eu enxerguei que o mercado online ali realmente ele já era uma realidade, porque as pessoas começaram a aprender a comprar mais online, aprender a mexer mais online, até mesmo porque eles não tinham mais lojas físicas em aberto naquele momento. Então eu vi concorrentes meus crescendo muito,
eu vi lojas físicas fechando. Falei, cara, é um aviso, tá na minha frente, eu preciso abrir o olho e entender que o mercado online vai dominar isso aqui. Se eu não começar agora a abraçar de vez, eu vou ficar de fora. Então foi quando eu comecei a montar uma equipe. Eu comecei a contratar colaboradores, todo o início é difícil, né? Então, às vezes você coloca ali um colaborador, mas não dá certo. Aí a gente foi testando. E eu lembro que a nossa virada de chave no online foi quando a gente entrou com a Shopee. Aí era até engraçado, né? Porque eu tava com o pessoal da Shopee aqui na Feicom na quarta-feira. E a Shopee, quando entrou no Brasil, ela era considerada um marketplace de produto barato, de produto ruim, de produto aquele importado bem barato, né? E aí o pessoal tinha vários memes, né? Ah, pulando da Shopee e tal. E aí eu lembro que a vida me ensinou a escutar todo mundo. E um dia eu conversei com um entregador, era um entregador que fazia coleta para nós de produtos de marketplace. E eu lembro que eu tava até assim triste porque a venda não conseguia fluir. Ele ia lá buscar minha mercadoria de moto, né? As mercadorias nossas eram coletadas de moto. E aí eu lembro que ele pegou e conversei com ele e falei, cara, como que é isso aí, cara? Você coleta aí para mais marketplace? Ele falou, cara, coleta. Inclusive, tô coletando um marketplace aí, cara, novo. Eu nem sei se esses caras são do Brasil, eu acho que é da China, chama Shopee. Cara, isso quando a Shopee implantou no Brasil. Aí eu falei, Shopee, eu achava que a Shopee era só na China, que era estilo AliExpress. Aí eu comecei a querer estudar sobre isso. Eu entrei, comecei a ver. Aí nós tínhamos na época um colaborador que já cuidava da nossa plataforma. Aí nós sentamos e ele começou a anunciar. Aí ele anunciou um produto. Nós escolhemos um produto, ele anunciou esse produto. Em questão de uma semana, a gente já fazia uma média de 50 vendas diárias na Shopee. E assim, foi loucura, cara, pra É. gente, porque o que eu fiz, o que eu tentei fazer em 6 anos, 5 anos, eu em uma semana consegui na Shopee. Só que aí vem um detalhe, né? Se eu não tivesse tentado desde 2016 aquela preparação, principalmente eu teria conseguido em uma semana na Shopee. É. E, galera, vocês pegaram a visão do quanto poderoso foi os insights que o Diego trouxe aqui, a questão da humildade da gente estar aberto a mudanças. Então, pô, ele tem um negócio tradicional, já estava tendo resultado, estava crescendo, mas ele falou, pô, tem alguma coisa aí no online. Saber que você não sabe é o primeiro passo. A gente reconhecer isso, estudou e sucesso não vem do dia para a noite. Então hoje muitas pessoas devem falar, pô, o Diego tá gigante lá na Shopee e tal, mas há quanto tempo não vem martelando ali Isso. desde 2016? Justamente, 2016, né? Às vezes o pessoal fala, pô, mas você deu sorte, né? Você pegou a Shopee bem no começo. Mas aí a sorte começou aí em 2016, há 5 anos atrás. A sorte aparece para quem tá Para quem preparado, tá né, irmão? preparado, justamente. Então, eu diria que foi a virada de chave. Foi eu ter entrado com a Shopee ali logo no início, apostado neles, né? Em um momento em que os grandes não estavam lá. Quem queria vender os grandes queriam vender só no Mercado Livre. E a gente apostou, a gente entrou. A gente uniu o útil ao agradável. A Shopee precisava de alguém que queria crescer. Eu precisava de um marketplace para entrar junto comigo. A gente uniu o útil ao agradável, né? Boa. E você comentou que lá no começo era 4, 5 pedidos por dia. Eu não sei se você pode abrir aqui hoje, mas eu acompanho você nas redes sociais. É carrinho e mais carrinho, e todo dia carregando muitos pedidos lá. Você pode abrir quantos pedidos dias vocês expedem lá na Vipasa? Ó, Davi Paz em média 1.500 por dia. Caraca, irmão. Porrada, hein? De 1.500 4 para mil e e quinhentos. tem mais o full, né, de São Paulo, mas Davi Paz aí expedido por dia, uma média de 1.500 pedidos por Ah, dia. fora aqueles stories que você grava lá, que você posta, ainda tem mais o que tá no full. Tem um que tá no full, né? E Diegão, quem quer te encontrar nas redes sociais, quer seguir lá a Vipasa, onde encontra vocês? Pode seguir a gente pelo Instagram, @comercialvipasa. Né? Lá Pô, vocês vão ver os itens que a gente está lançando, tendências. A gente dá umas dicas lá de produtos, é bem legal, bem da hora. Faz sorteios lá em determinadas, né? Em determinados momentos, é bem legal.
Legal. E é muito bacana de ver a história do Diego. Hoje ele é um case de sucesso, tá aqui gravando, tá na maior feira da América Latina. A gente estava num bate-papo aqui antes em outro stand, falando do sonho grande de ter algo a nível nacional. Agora já tá, né, na Shopee já é nacional, mas Sim. algo que tá vindo com muita expressão, a gente vai falar aqui também. E tem uma história que você me contou que eu acho muito legal, foi a de Paris. Conta aí como é que foi. Rapaz, a de Paris é uma longa história, mas eu vou resumir. Fizeram uma proposta de venda e eu levar, tipo, dois melhores clientes de Goiânia para Paris, colocaram uma campanha de pontuação de produtos. E eu lembro que quando eles lançaram, eu falei, cara, assim, humildemente falando, eu vou tentar, mas eu tô brigando com caras gigantes aqui, né? E aí, mas bora lá, vai dar certo, eu vou tentar. E aí nós éramos uns 10 competindo lá, distribuidores, e os dois primeiros. E eles lançaram um produto, uma campanha nesse produto, que a pontuação dele ia ficar bem alta se a gente conseguisse comprar ele. Era spray, uma tinta spray de 100 ml, que eles estavam inclusive tirando de linha, porque não tinha cliente para comprar aquele produto. Então a Baston lançou a campanha desse produto, e eu peguei esse produto e lancei na Shopee. Então eu costumo dizer aquela questão, né? A sorte chega para quem está preparado. Eu apostei no produto em que uma empresa queria desovar, que estava dando uma pontuação máxima para levar a gente para Paris com tudo pago, e esse produto explodiu na Shopee. Vou lá assistir o Ele, Neymar, né? ele fez eu crescer na Shopee e ele fez eu disparar na Baston. Então eu consegui ganhar a campanha na Baston, eu fiquei segundo colocado. Eu perdi lá só pro meu amigo Luizinho lá do Rei da Ferragem lá. Falei, não, pra isso aqui eu aceito perder. Luizinho é meu brother, eu aceito perder pra ele, eu sou humilde. O Luizinho tem mais bagagem do que eu. E aí ele foi primeiro, eu fiquei segundo. E foi muito bom, foi gratificante pra caramba a gente poder chegar ali. Isso em 2022, a gente chegar lá, nós éramos mais ou menos uns 100 empresários mais ou menos do segmento, e a gente sabia que a gente estava ali entre os 100 maiores ali do Brasil, e foi gratificante demais. Foi algo assim que realmente emocionou, assim, sabe? A gente imaginar, ver a história lá de trás e ver que 10 anos depois que eu tinha começado, eu tinha chegado lá em Paris ganhando uma campanha de vendas, é legal, E legal. competindo com caras muito grandes, né? A gente tinha Os fala. nível Brasil, É, já era nível os maiores, né? Os maiores ó, nível Brasil. sensacional. Diegão, e recentemente a gente teve na China, você já tem algumas marcas dentro do grupo. Como que você tá formatando esse aí? O que, que tem de novidade boa lá que você pode abrir pra gente, que você pode contar? É o seguinte, eu acredito, vamos falar desse mercado de importação, né? Você já entrando nesse assunto. Há uns anos atrás era uma coisa assim que muito difícil acesso, tudo muito complicado. E hoje surgiram empresas, né, para ajudar. Inclusive já falando, né, da própria FNX. Então, quando a gente foi na China, eu tinha muitas dúvidas, eu já importava, né? Mas muitas dúvidas de como trazer aquele produto. Ah, mas eu tenho que trazer um container de um item só. E aí a gente aprendeu, né, que dá para trazer ali o container compartilhado, dá para fazer todo esse processo, dá para contratar uma empresa para te auxiliar nisso. Eu diria que toda empresa que quer crescer, que quer estar em constante ali movimento, tem que importar, tem que buscar o produto na fonte. É um pouco complicado trazer tudo, mas ali, pega ali a sua curva A e pega ali seus principais produtos, capitaliza ali e traz esses itens para você ser competitivo. É importante no mercado de distribuição você ter ali um carro-chefe. Você ser reconhecido em alguns itens ali, ter um preço competitivo, uma qualidade boa naquele produto. E você tem hoje um produto muito bom, né? Que você está fazendo a importação. Conta um pouquinho para nós do case de sucesso que já é as tintas, né? Eu lembro que no início eu ficava buscando produtos, né? Cara, eu preciso achar um produto para mim poder ser conhecido, para poder distribuir a nível nacional. E eu tentei vários produtos, viu, antes da tinta. Vai ressaltar, não acertei a tinta de primeira também, não. Porque às vezes o pessoal fala, pô, mas você acertou a tinta, velho, que da hora. Mas eu tentei muita coisa, muita coisa. E eu lembro que a tinta foi uma É de oportunidade, novo, né? A de galera só vê novo. a parte boa, né? Só vi a parte boa. Me ofereceram a tinta, eu fiquei no início muito assim, será? Tinta spray, tem tinta pra caramba no mercado aí. E eu já tinha um nome de uma marca já há muito tempo registrada, só que não tinha dado certo lá atrás.
E era um nome que eu apostava muito, que era Lubicolor. Era uma coisa que eu tinha comigo, assim, cara, esse nome Lubicolor vai dar certo, cara. Vai dar, eu só preciso achar o produto para mim colocar ele. E aí surgiu a tinta spray. E aí, de um grande amigo meu que falou, cara, vem comigo, eu tô com você. Aí eu falei, cara, mas será? Aí eu trouxe um container pequeno do produto, o menor container que podia trazer eu trouxe. E com medo ali, né, de trazer um produto ruim, de dar errado. E eu lembro que esse container chegou para mim. Foi a primeira vez que chegou importação pra mim lá, eu fiquei todo empolgado lá na empresa, falei, É caramba, duas alegrias, né? Uma quando você vê o container descarregando e outra quando você começa a vender, a né? vender, justamente, cara. E aí eu lembro que logo de cara você já vê ali seu produto estampado na lata, sua marca, você fala, caramba, bicho, esse produto é meu, né? É minha marca, é meu produto, e você dá um gás a mais naquilo, você dedica mais para aquele item, e o produto em si é muito bom. Então a gente conseguiu trazer um produto com uma qualidade muito boa e com um preço muito acessível. Então, assim, a nossa tinta, né, já fazendo uma propaganda aqui, né, aproveitando o podcast, a Lubicolor hoje é o melhor custo-benefício de tinta do mercado. Eu diria que ela está atingindo o que o brasileiro quer, custo-benefício. Tem tintas melhores? Tem tinta melhor, que custa o dobro do meu preço. E eu diria que do preço que a minha tinta é hoje, é o melhor custo-benefício em disparado. E isso não sou eu que falo, esses são os clientes que falam. Porque eu lembro que esse primeiro container chegou bem pequeno, chegou 20 mil latas, a gente demorou ali uns 2 meses para vender e o cliente tinha uma certa restrição em colocar o nosso produto. Ah, mas marca nova, não sei se vai ter reposição, depois não vai vir mais. E foi colocando aqueles clientes muito parceiros, sabe? Ou não, coloca. A gente vendeu muito barato. E aí eu lembro que em pouco tempo começou a ter reposição. E foi uma coisa assim fantástica. É muito bom quando você fala assim, cara, acertei, velho. E hoje, assim, eu costumo dizer que a Lubicolor, ela tem tudo pra ser maior do que a comercial Vipasa, cara. E eu falo com orgulho isso, porque é um produto que já está chegando a renome nacional. Nós já temos distribuidores hoje em outros estados, tem atacados nos ligando, falou, nem aí, essa tinta sua, cara, ela é sua, é tinta do grupo da Vipasa, do grupo da Vipasa. Eu até brinco quando eu falo a Vipasa, agora é a holding. E aí nós temos as marcas do grupo. E a Lubicolor é hoje, assim, o divisor de águas, falando de marca própria, e aonde eu acredito e eu espero que seja maior do que a comercial Vipasa, a Lubicolor. Cara, hoje é dia 11 de abril e a gente tava 11 de abril de 2025. A Uhum. gente tava conversando num outro stand ali e o Diego, não sou eu que tô falando, vocês viram, ele é um cara que ele põe energia em tudo que ele vai fazer. Ele falou assim, pô, eu nunca gravei um podcast, mas o cara colocou energia aqui pra ser o melhor podcast e quando ele gravar o segundo vai ser melhor que o primeiro. Tudo que ele faz, ele coloca energia. E Amém. ele falou, cara, eu vou levar essa marca aqui e em X tempo ela vai ser conhecida nacionalmente. É isso E aí. eu acredito muito que quando a gente fala as coisas, a gente está profetizando, Uhum. acontece. É lógico que não adianta ficar falando, tem que ter ação, mas você é um cara executor, corre atrás, que sonha grande, tem uma baita história de vida Amém, e a gente cara. vai usar esse corte aqui numa convenção sua. Falar, ó, Ô, lá da cara. Feicom, olha onde a gente chegou aqui. Pô, vai estar gravado. Amém, amém, amém. Obrigado, cara. Assim, é como eu falo, a sorte chega para quem tá preparado. A Lubicolor é um sonho meu de ter um produto com marca própria, um produto bom, um produto que gira e eu diria que é só o começo, né? Tem todos os trâmites ali da importação que a gente ainda tá aprendendo, mas cara, é muito gratificante você saber que você acertou o produto, É. né? E em breve essa marca vai estar aqui na Feicom também. É um sonho, é um sonho. Eu costumo. É assim, é engraçado, porque no ano passado eu já tinha a Lubicolor, mas em uma proporção bem pequena. E eu lembro que eu passava perto dos stands assim, e eu falei, rapaz, já imaginou, cara, a Lubicolor no stand? E aí eu falei, ah, não, não, não. Aí hoje eu passo e falo, cara, eu vou ter a Lubicolor aqui. E aí eu já vejo o ano que vem a Lubicolor aqui. Então é bem interessante, cara. E sem falar que da Lubicolor, já aproveitando o ensejo, veio a Lubived. Porque hoje nós também envasamos os selantes, né? PU, silicone. E agora vamos começar a importar. Então a família já começou a crescer. Tá crescendo, Ela tá é uma crescendo. família nova, mas tá crescendo, tá crescendo. Sensacional, meu irmão. Caminhando aqui para a parte final do podcast, hoje, se você tivesse o poder de levar uma mensagem para todo mundo, para toda a humanidade, qual seria?
Bom, a mensagem que eu diria pra vocês é que assim, não desista. A vida realmente ela vai te colocar ali em situações que em alguns momentos você vai falar, pô, não é pra mim, né? Não é pra mim, eu não vou conseguir, realmente eu vou tentar outra coisa, eu vou tentar o meu plano B. E a mensagem que eu diria é o seguinte: se você for criar um plano B, que ele seja o seu A. Então não tem plano B, não tem aquela questão de você tentar outra coisa, você quer aquilo ali, cara, vai pra cima. Não fique esperando o momento certo, nunca vai ter o momento certo, nunca vai ter. Ah, o momento certo eu vou começar isso, naquele momento em que eu estiver preparado eu vou começar isso. Cara, começa do jeito que você tá e vai se preparando no meio do processo. Você vai errar muito, cara, você vai ter que falar, não, né, não era assim, mas aí você vai lá e conserta. O errar vai ser normal, mas aquele errar 2 vezes não pode acontecer. Erre outra coisa, naquilo não. E não desista, cara. Tenha disciplina. Aquele dia que você estiver ali desanimado, que muita coisa estiver dando errado, tenha disciplina. Eu tenho na minha sala um mural, né? Uma coisa que eu fiz assim lá atrás. E eu coloco as pessoas em que eu me inspiro, né? São pessoas esportistas, pessoas que eu gosto ali, atores. E aí, quando eu chego aquele dia ali desanimado ali na minha sala ali, cara, um dia que já começou com problemas logo cedo, eu olho para aquele mural e eu falo, cara, se esse cara aqui conseguiu, eu também vou conseguir, cara, eu vou conseguir também. E pronto, eu já sento e ali começou, né? É isso, cara. Então, Mentalizar coisas boas, mentaliza, né? pensamento positivo, que tudo vai dar certo, que você é capaz, independente da situação, por mais difícil que ela esteja, é só um momento que vai passar, que é só uma fase, e se você só não vai vencer se você desistir, então não desista, que o sucesso é uma questão de tempo, e ele só vai chegar se você continuar em frente, cara. É Cara, isso. que aula, meu irmão, que aula. Mas antes da gente encerrar aqui, queria te Que isso, agradecer, cara. primeiramente. Aham. Segundo, te entregar um presente em Que é forma de isso. agradecimento por você ter Obrigado, vindo cara. aqui, ter Obrigado. compartilhado com a gente. E Ô, uma Gustavo. salva de palmas pra você, meu irmão. Ô, Obrigado Gustavo. aí. Obrigado, cara. Obrigado pelo Valeu convite aí, demais. equipe FNX, Gustavo, parceiro de negócios aí da Comercial Vipasa. É o nosso primeiro podcast, né? É uma honra estar aqui com você, tá? Obrigado pelo convite, fiquei lisonjeado e obrigado a todos vocês aí, equipe produção aí, né? E foi o último podcast? Foi o último podcast da O feira? último podcast Ah, fechamos cara, com chave de ouro, hein? os Energia últimos lá em são sempre cima. os primeiros. Obrigado, pessoal. Obrigado por tudo aí. Espero que tenha agregado aí na vida dos empreendedores aí que estão tentando aí o sucesso. E é isso, galera. Vamos pra cima e um abraço aí a todos aí. Obrigado novamente. Valeu, valeu demais, Diegão. Tamo junto, meu irmão. Valeu, valeu, valeu. Bora!